No hay mesa. I love you, Wade Wilson. We can fight this. You're right. The cancer's only my liver, lungs, prostate, and brain. All things I can live without. What if I told you we can make you better? Oi, eu sou a Amanda. Eu sou o Leon. E hoje a gente vai falar sobre Deadpool. Em Deadpool, Ryan Reynolds interpreta Wade Wilson, um mercenário com câncer terminal e humor fenomenal que recebe uma oferta de cura milagrosa que salva sua vida, mas o desfigura. Agora, como Deadpool, ele vai atrás do homem que destruiu a sua vida. E aí, Amanda, o que você achou de Deadpool? Leon, Deadpool foi bem engraçado, ao ponto de eu pensar que eu estava assistindo um filme de comédia com super-heróis, ao invés de um filme de super-heróis com comédia. Tanto é que no meio do filme, eu tive a impressão assim, poxa, esse filme parece com Ted, porque a maioria das piadas era de referências, ou então de não levar o filme a sério. O Ted, ele realmente investe bastante em referência, que é um negócio, uma marca do cara que fez Ted, que é a mesma coisa de Family Guy. E eu também associei muito uma coisa a outra, só que eu achei que no começo do filme eles estavam fazendo isso demais. Assim, a única coisa que eu sei sobre o Deadpool é que ele é um mercenário, que ele fala demais, fala muita merda e fala o tempo todo que ele quebra a quarta parede. E no começo do filme, eles começaram a fazer piada, referência, e ele falava o tempo todo e começou a ficar excessivo, como se dissesse assim, esse é o personagem, esse é o personagem, esse é o personagem, esse é o personagem. No começo parece que eles queriam forçar a barra e mostrar o personagem. Só que na minha cabeça, aquele personagem que eu tava assistindo, na verdade o personagem que eu vi do começo do filme até o final do filme, é o mesmo que eu vi no trailer. Eu não consegui ver outro Deadpool ali. E no trailer o Deadpool só faz piada. E foi o que aconteceu no filme. Eu acho assim, até certo ponto. Porque eu acho que chega um ponto que eles começam meio que a tentar humanizar o personagem. Que mesmo quando eles fazem esse negócio de tentar humanizar o personagem, que eles diminuem o ritmo das piadas constantes, eu ainda acho que eles continuam falando demais. Tem uma cena que eles estão no consultório, que é quando ele recebe o diagnóstico do câncer, e aí o médico fala que é terminal, e aí a namorada dele começa a perguntar quais são as opções e tal, e aí é uma cena muito boa, o Ryan Reynolds, ele olha pra cara dela, e você vê o que ele tá sentindo, ele tá olhando pra cara dela. Só que aí ele pega e explica, porque o personagem tem que falar, porque não pode ficar calado. Mas a partir daí eu achei que ficou melhor. Teve outra cena no quarto, que ele ficou pensando assim na vida, ele não estava conseguindo dormir, ele estava pensando sobre o câncer dele. Isso aí realmente faz com que você se identifique com o personagem. Mas essas duas pontualidades, que para mim foram pontualidades, não fizeram com que o personagem se desenvolvesse dali. Tanto é que se tu parar pra pensar qual é o adjetivo que tu consegue dar diferente pro Deadpool que tu viu no trailer e pro Deadpool que tu viu no filme. Porque assim, O desenvolvimento básico que eles dão pro personagem é assim, ele é muito engraçado, ele fala muita coisa e ele tem câncer. Eles não realmente explicam, por exemplo, eles dizem que ele é um mercenário, mas a gente não vê ele sendo um mercenário no filme. O que a gente vê do filme de ser mercenário é ele intimidando o cara e você não entende muito bem como é que funciona o negócio, porque eu não vou dar spoiler, mas é meio estranho o jeito que isso acontece no filme. Como é que ele chegou naquele ponto de mercenário? Tem uma cena que ela é um pouquinho de exposição dele falando com a namorada dele lá, que dá pra entender. Eu não sei se ele tá brincando ou se ele tá explicando o que aconteceu com ele. Então, você não leva muito a sério. Você não sabe se ele teve uma vida estragada e ele ficou doido. O que é pra gente entender do personagem é que ele dá um tiro na cabeça do cidadão enquanto faz uma piada sobre dar um tiro na cabeça do cidadão. Isso é coisa de psicopata. Só que enquanto tem esse lado, que é o que eles realmente enfatizam no filme, tem o lado romântico que às vezes mostra ele como uma pessoa séria. Só que nada disso é mostrado a origem. Então eu acho assim, além de dizer que o personagem é engraçado, eles não fizeram muito além disso. Também não mostraram se quando ele era mercenário, ele fazia aquilo tudo, porque quando ele veste a roupa do Deadpool, nossa senhora, é um salto assim, Daiane dos Santos. Tudo que ele vai fazer, ele dá umas 4 piruetas. E, assim, realmente não tem uma construção sólida do personagem. É engraçado? É engraçado. Você pega a parte do câncer, o drama que ele tá vivendo, sim, mas é uma coisa pontual
na vida daquele personagem, sei lá, ele deve ter uns 34 anos, por aí, não sei. Se prestar atenção, a própria história do filme, se tu esquecer a comédia, se tu tirar o Deadpool, porque só existe o Deadpool no filme do Deadpool, porque 80% do filme é o falando Deadpool falando besteira. E eu tô rindo, e eu tô me divertindo, eu não vou dizer que eu fiquei entediado nesse filme, não. É divertido, só que a gente não tem realmente muita história. É porque assim, pra você classificar um filme, por exemplo, eu achei muito interessante que eles pegaram um personagem do X-Men pra misturar na história do Deadpool. Nos filmes do X-Men, se você tirar a ação, se você tirar, sei lá, os superpoderes das pessoas, tem um filme lá, tem uma história, eles estão seguindo de um ponto A a um ponto B. No Deadpool, se tu tirar ele falando o tempo todo e contando piada, o que sobra? Não sobra muita coisa. A motivação dele é bem bestinha e o vilão é muito fraco. E realmente o que fica é isso. A ação do filme, ela é bem legal, ela é bem divertida. Tu falou esse negócio dos X-Men aí que ele aparece. Eu acho que eles só colocaram os X-Men aqui nesse filme pra dizer que isso acontece no mesmo universo dos X-Men. Inclusive, eles até colocam uma piada falando de por que só aparece esses X-Men que aparecem. Mas eu não acho que justifica a aparição deles. Eu acho que realmente o filme Tu falou 80%, eu acho que não é nem 80%, eu acho que é 95% o Deadpool sendo engraçado, falando besteira. Porque quando aparece o cara com a oferta da cura, ele leva ele pra um lugar, a gente não sabe que lugar é aquele, a gente não sabe quem é o cara que aparece depois, nada do que acontece realmente na história, a gente sabe o que é que tá acontecendo. A gente só sabe que é um cara com câncer, desfigurado, numa roupa vermelha, fazendo piada, falando com a câmera. Eles tentam dar um backstory pro negócio e o negócio realmente não vai pra frente, porque eu acho que eles não souberam dosar, porque eu fiquei pensando o seguinte no filme. Eu gostei que o filme não é contado de forma linear, porque eu pensei, ver outra história de origem, tanto filme de super-herói, então eu gostei disso, entendeu? Então eu fiquei pensando, será que o contraponto deles fazerem a história simples demais é eles complicarem demais e apresentarem um monte de coisa? Eu acho que fica uma coisa pela outra. Acho que eles poderiam ter feito melhor, mas eu acho que fica uma coisa pela outra. It reeks like old lady pants in here. Sounds like you have a dick in your mouth. Uma coisa que eu gostei bastante foi a ação. Assim, esse filme é a coisa mais próxima que eu já vi dizer isso aqui é um desenho animado em live action. Todo mundo é de borracha, mas é legal. Aquelas cenas não assim, é pra você levar a sério de jeito nenhum, mas é legal, é divertido. A primeira ação, que é a cena do carro que tem no trailer, né, é interessante porque ele passa por dentro do carro de toda forma possível e parece um quadrinho. Eu lembro assim, quando você tem um quadrinho e faz assim no meio do quadrinho, aí mostra outra cena. É exatamente aquilo ali ficou muito bem filmado. O carro vai rodando, e enquanto o carro tá rodando, ele dá um soco no cara, dá um chute no outro, pega um negócio, bota o desenho na cara. É um negócio assim, é um desenho animado o filme. E ele não tenta dizer que não é de jeito nenhum, ele monta em cima disso mesmo. E uma coisa muito legal que eu achei também é que nessas cenas de ação, a maioria nas cenas de ação, então tem várias montagens no filme que eles ficam fazendo, algumas cenas de ação que ele para e fala com a câmera. Eu achei as piadas do começo excessivas, mas as piadas que ele quebra a quarta parede são, pra mim, a melhor coisa que tem no filme, de longe. Por quê? Porque é inesperado, e quando ele fala, a piada é muito engraçada. Não tem nenhuma piada de quarta parede que seja mais ou menos. Essa piada que quebra a quarta parede é super legal. Mas outra coisa que é legal é a introdução do T.J. Miller, porque o T.J. Miller ele tem uma habilidade de falar engraçado. Ele não parece... Ele é o T.J. Miller, ele é o mesmo Ehrlich Bachman de Silicon Valley, mas é engraçado. Ele é super engraçado. Parece que ele tá falando aquilo ali, sabe? Você tá levando... Ele fala super sério. Coisas que não são sérias. Coisas que não são sérias. E ele tem um timing muito bom. E aí, tipo assim, fica 95% do Deadpool e 5% do T.J. Miller. Eu ri demais desse filme. I'm touching myself tonight. E aí, Leon, você recomenda Deadpool? Recomendo. Ele não tem uma história forte, ele não tem um vilão forte,
90% do filme é o Deadpool. Eu acho que foi pra isso mesmo que eles fizeram o filme, realmente pra você ver o personagem, porque não tem outra explicação. E, dito isso, o filme ele é muito divertido, muito engraçado, as piadas funcionam na maior parte do tempo, então eu recomendo sim, é um bom filme. Eu também acho a mesma coisa, Deadpool é super engraçado. Eu gostei das cenas de ação porque parece com um quadrinho. Eu não sei se um fã de Deadpool vai falar, eu adorei esse filme, porque eu não conheço Deadpool e eu não sei se, sabe, tem gente que quer ver exatamente o que viu no quadrinho. Eu não concordo, eu acho que o filme tem que dar o seu recado. E pra mim o recado do filme foi que ele é muito divertido. Não me preocupei com a história. E eu ri pra caramba. Então eu recomendo sim. E você, viu Deadpool? Concorda com a gente? Discorda da gente? Diz aí. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais Noah e Mesa,